Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui. Rádio Ubuntu. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 31 de julho de 2024. E vamos ao destaque do dia: combate a incêndios no Pantanal. Presidente Lula sobrevoa a região e assina plano de manejo integrado do fogo para prevenir incêndios florestais. Nova lei estabelece casos excepcionais em que as queimadas poderão ser feitas. O presidente diz que o objetivo é estabelecer uma nova relação com o uso do fogo, considerando a preservação ambiental. Esse dia de hoje, essa lei que nós assinamos aqui, vai ser um marco no combate a incêndio nesse país. E ainda, mais gente trabalhando. Taxa de desocupação fica em 6,9% no trimestre encerrado em junho, segundo o IBGE. É o menor índice para o período desde 2014. Luana Karen. O rendimento médio do trabalhador também cresceu e alcançou R$ 3.214. E você vai ouvir também No Caminho do Pódio. Programas do governo federal incentivam jovens atletas e ajudam a pavimentar a trajetória nos esportes olímpicos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Para vencer as queimadas no Pantanal, o governo está fazendo uma grande operação nas áreas mais atingidas, especialmente em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Mais de 900 profissionais enviados pelo governo federal estão combatendo os focos de incêndio e uma sala de operações monitora o fogo 24 horas. Hoje, o presidente Lula foi até Corumbá acompanhar de perto todo esse trabalho e sancionou a lei que cria o Plano Nacional de Manejo Integrado do Fogo para a preservação para a proteção de incêndios florestais. Castigado pela maior seca dos últimos 70 anos, o Pantanal também sofre com as queimadas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, este ano, mais de 5% do bioma foi destruído pelo fogo. Entre janeiro e julho, foram mais de 900 mil hectares queimados no Pantanal. A cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, concentra mais da metade dos focos de incêndio. O governo federal enviou cerca de 900 profissionais para o Pantanal. Forças Armadas, IBAMA, ICMBio, DENIT, Polícia Federal, Força Nacional e Defesa Civil atuam para enfrentar o fogo. Em Corumbá, o IBAMA montou uma base de operações. A sala de controle monitora 24 horas o bioma. Segundo o presidente do IBAMA, Rodrigo Antônio de Agostinho, a estrutura funciona desde o começo dos incêndios. Nós estamos atuando desde o início para combater esses incêndios florestais e para responsabilizar as pessoas que porventura sejam culpadas desses incêndios. Em Corumbá, o presidente Lula sobrevoou o Pantanal e acompanhou as ações de combate às chamas. Lula também revistou o KC-390, aeronave da FAB capaz de despejar 12 mil litros de água que pela primeira vez é usado no combate ao incêndio. Na base de operações do Preve-Fogo do IBAMA, Lula sancionou o projeto de lei que cria a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. O uso de queimadas será permitido apenas em algumas situações, como pesquisa científica e agricultura de subsistência de povos indígenas, quilombolas ou tradicionais. A nova lei vai ajudar na prevenção e redução dos incêndios florestais. Para o presidente Lula, um marco no combate ao incêndio. Esse dia de hoje, essa lei que nós assinamos aqui, vai ser um marco no combate a incêndio nesse país. Ou seja, um país que tem, um território como o Pantanal, e a gente não cuida disso, esse país não merece o Pantanal. O Pantanal é um patrimônio da humanidade, pela diversidade de coisas que tem aqui. E é por isso que eu estou orgulhoso de vocês, brigadista, companheiro presidente do IBAMA.
E eu queria dizer para vocês que eu fiquei emocionado hoje, em cima de um helicóptero, vendo o fogo pegando e vendo os brigadistas tentando apagar o fogo. Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a nova lei é um avanço na proteção do Pantanal. Se não parar de colocar fogo, não tem quantidade de pessoa e equipamento que dê vença. O que pode fazer a diferença é parar de atear fogo no Pantanal. O Pantanal, tão lindo, tão belo e tão úmido, tão cheio de vida, agora a gente encontra ele como uma área torrida, pedindo socorro para que possa salvar a vida que existe nele e as nossas próprias vidas. O governo federal investiu mais de 130 milhões de reais em recurso extraordinário para as ações emergenciais. Outros 13 milhões foram empenhados para apoiar o governo de Mato Grosso do Sul na compra de alimentos, água, cesta básica, combustível e aluguel de embarcações e viaturas. De Corumbá, Mato Grosso do Sul, Pablo Mundim. E de Corumbá, o presidente Lula seguiu para o Mato Grosso, onde inaugurou a ampliação de 4 aeroportos no estado. Foram investidos 372 milhões de reais com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento. Além de gerar empregos e movimentar a economia do estado, os aeroportos vão permitir o aumento do fluxo no turismo. Em Cuiabá, a empresária Mailane Rafaele Gonçalves e a família se preparam para retornar para casa, em Palmas, Tocantins. Há 3 anos, sem visitar a capital de Mato Grosso, Mailane conta que percebeu uma melhora no aeroporto da cidade. A estrutura está bem melhor, está mais moderna, está até mais bonito. O Aeroporto Internacional de Cuiabá está entre os beneficiados com obras de expansão e modernização no estado do Mato Grosso. Além dele, outros 3, localizados nas cidades de Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, também receberam recursos para investir em melhorias operacionais, reformas e modernização dos espaços. Segundo o governo, foram disponibilizados mais de 372 milhões de reais por meio do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Durante a inauguração das obras, nesta quarta-feira, o presidente Lula defendeu os investimentos em infraestrutura como forma de reduzir a pobreza no país. Esse país é muito grande, é muito poderoso. O que nós precisamos é fazer acontecer as coisas. Os aeroportos concedidos transportam 3,5 milhões de passageiros por ano. De acordo com Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, a melhoria nos terminais vai trazer dados positivos. Esses aeroportos serão fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura da aviação. E mais do que isso, vai ser fundamental para o desenvolvimento turístico do estado, tendo em vista que a cada 4 turistas que vêm visitar aqui o estado, nós estamos falando de um emprego que é gerado para a população. Além de investimentos no modal aéreo, o ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou ainda outras obras de infraestrutura no estado, como o Rodoanel, que é o maior empreendimento rodoviário em execução no Mato Grosso. Uma obra fundamental para melhorar o trânsito, a qualidade de vida das pessoas, reduzir acidentes. O que o estado mais precisa é o avanço proporcional da infraestrutura de transportes para o crescimento da produção. A obra do Rodoanel é uma parceria entre os governos federal e estadual e conta com 540 milhões de reais em investimentos. Segundo o governo, a expectativa é desafogar o trânsito na região metropolitana de Cuiabá. De Várzea Grande, em Mato Grosso, Gabriela Noronha. E ainda lá em Mato Grosso, daqui a pouco, o presidente Lula participa da entrega de 1.000 novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, em Várzea Grande. De lá, a repórter Gabriela Noronha traz agora, ao vivo, mais informações. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Luciano, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, as unidades que serão entregues hoje pelo presidente Lula fazem parte do residencial Colinas Douradas 1 e 2. Cada casa tem uma média de 47 metros quadrados de área privativa e já serão entregues com água, esgoto e energia elétrica instalados. Elas serão destinadas à faixa 1 do programa, que atende famílias que estão no cadastro único ou com renda de até R$ 2.640 por mês. O investimento do governo federal nessa obra foi de 90 milhões de reais
e, em contrapartida, o governo do Mato Grosso contribuiu com mais 4 milhões de reais. Essa obra estava parada desde 2012, mas foi retomada este ano. Luciano, Mariana. Obrigada, Gabriela Noronha, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. E as unidades do Minha Casa Minha Vida entregues hoje pelo presidente Lula se somam às mais de 25 mil que foram entregues desde o ano passado, quando o programa entrou em uma nova fase até junho deste ano. Mais de 30 mil unidades que estavam paralisadas também foram retomadas. A meta é que até 2026, mais de 2 milhões de moradias sejam contratadas pelo programa em todo o país. E a repórter Márcia Fernandes traz um balanço dessas entregas. Depois de 7 anos de espera, a cabeleireira Juliana Lee realizou o sonho de ter a casa própria. Ela comprou um imóvel que fica no Recanto das Emas, a cerca de 30 minutos de Brasília, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Juliana conta que agora ela, o marido e os 2 filhos vivem com mais tranquilidade. A gente pagava num apartamento com um quarto só R$800. Aqui são R$470, são 2 quartos, né? Sala, cozinha, banheiro. E é meu, que é a maior vantagem disso tudo. Alívio. Além da felicidade, eu acho que a palavra certa é alívio. Criado em 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 6 milhões de unidades habitacionais em todo o país. Desde a retomada do programa, no ano passado, 25 mil casas já foram entregues e mais de 30 mil unidades que estavam paralisadas foram retomadas. Nessa nova fase do Minha Casa Minha Vida, a prioridade é financiar habitações em áreas mais urbanizadas, perto de comércios, hospitais, escolas e acesso ao transporte público. O ministro das Cidades, Jader Filho, fala sobre os avanços. Nós já avançamos bastante, nós já chegamos agora em maio a 750 mil novos financiamentos pelo país, realizando o sonho da casa própria de tantas famílias. Fizemos também a seleção de mais de 300 mil novas unidades pelo Orçamento Geral da União, seja do Minha Casa Minha Vida Urbano, do Minha Casa Minha Vida Rural ou do Minha Casa Minha Vida Entidade, para aquelas famílias do Faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.640. Então eu acho que os números são significativos para que a gente faça com que as pessoas que moram nas áreas de risco, as pessoas que estão morando em aluguel, possam realizar o quanto antes o sonho da casa própria. A meta é que até 2026, mais de 2 milhões de moradias sejam contratadas pelo programa em todo o país. O governo deve lançar ainda um novo braço do programa voltado para municípios com população de até 50 mil habitantes. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, ressalta a importância do Minha Casa Minha Vida, inclusive para a geração de empregos. Cada 100 unidades habitacionais produzidas, em torno daquelas 100 unidades habitacionais, você gira 67 empregos diretos. Então existe toda uma cadeia de uma espiral muito positiva em torno do segmento da construção civil e especificamente em torno do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida atende famílias com renda de até R$8 mil. As famílias da chamada faixa 1 são as que têm renda de até R$ 2.640 por mês em áreas urbanas ou até R$ 31.680 por ano em áreas rurais. Já as famílias da faixa 2 possuem renda mensal de até R$ 4.400 em áreas urbanas e R$ 52.800 por ano em áreas rurais. E da faixa 3, até R$ 8 mil por mês em áreas urbanas e R$ 96 mil por ano em áreas rurais. Reportagem, Márcia Fernandes. Mais gente trabalhando, com ou sem carteira assinada. A taxa de desocupação no trimestre encerrado em junho ficou em 6,9% no país, segundo o IBGE. Essa foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em junho desde 2014. Com 24 anos e uma filha para criar, a esteticista Maria Luísa Alves Mota trocou o emprego que tinha por uma nova oportunidade com mais benefícios no começo de junho. Eu estava empregada, né? Eu pedi desligamento da minha antiga empresa para mim entrar nessa nova que eu estou agora. Por motivo dos benefícios que tem e o salário ser maior também. É bem melhor para mim e para minha família também. O segundo trimestre de 2024 foi positivo para quem estava buscando emprego. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a taxa
taxa de pessoas desempregadas chegou ao menor nível em 10 anos, 6,9%. A taxa é 1 ponto percentual a menos que no primeiro trimestre de 2024. Quando comparado a abril, maio e junho do ano passado, a taxa de desocupação caiu ainda mais, 1,1 ponto percentual. Do outro lado, o número de pessoas ocupadas bateu recorde da série histórica iniciada em 2012. Chegou a 101 milhões e 800 mil pessoas. Adriana Berengui, coordenadora de pesquisa por amostra de domicílios do IBGE, destaca o crescimento do número de trabalhadores. O crescimento do número de trabalhadores foi verificado em diversas atividades, sejam elas atividades onde o rendimento do trabalhador é maior, como também naquelas de menor rendimento. Tivemos expansão no comércio, nos serviços de tecnologia da informação e comunicação, a educação básica no setor público e também serviços prestados às famílias, né? Então, uma disseminação bastante importante das melhorias dos contingentes do mercado de trabalho. Em uma rede social, o presidente Lula disse que o trabalho continua dando resultado, gerando mais empregos para os brasileiros. A diminuição da taxa de desocupados confirma os resultados já divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, sobre a criação de 1.300.000 postos formais de trabalho no primeiro semestre deste ano, 200 mil deles só em junho. Para a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montagnier, os dados reforçam a melhora da atividade econômica. Entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, foram gerados 1,6 milhões de novas ocupações. A maior parte é de emprego formal e uma outra parte é de atividades informais, principalmente de assalariados sem vínculo formalizado, tanto que trabalha para empresas como que trabalha para domicílios. O resultado do crescimento da ocupação é decorrência de todos os anúncios de investimento que ocorreram no final do ano passado, começo deste, e que já estão começando a ocorrer no nosso país, gerando não só perspectivas positivas, mas bons anúncios no mercado de trabalho. A PNAD contínua também registrou outros recordes, como o número de empregados com carteira assinada no setor privado, que chegou a 38 milhões e 380 mil. Recorde também no número de pessoas que têm um emprego, mas sem carteira assinada. Essas somam quase 13 milhões e 800 mil pessoas. O rendimento médio do trabalhador também cresceu e alcançou R$ 3.214. Reportagem Luana Karen. Brasil nas Olimpíadas. Chegar até uma competição olímpica como a de Paris, o caminho dos atletas é longo e muitas vezes começa ainda na primeira infância. Reconhecer e incentivar os talentos desde cedo é fundamental para aumentar as chances de um dia eles brilharem no lugar mais alto do pódio. Para isso, o governo federal lançou este ano o programa Revelar Atletas, focado no aperfeiçoamento dos jovens esportistas, inclusive com apoio financeiro para as competições e capacitações. Só este ano o programa vai investir 9 milhões de reais. Vamos saber mais sobre os incentivos do governo na reportagem da nossa enviada especial à França, Jéssica Gonçalves. Ela só tem 11 anos e 1,30 m de altura, mas já mostrou que tem talento na ginástica e a medalha de ouro em carisma e simpatia. Ana Luísa Salles começou no esporte com apenas 3 anos de idade e já conquistou 11 medalhas. Em busca do sonho de se tornar uma estrela da ginástica, ela deixou Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, e se mudou com a família para Paris. E conta quais são as suas maiores inspirações no esporte. A Rebeca e a Flávia. A Rebeca porque, primeiramente, ela é uma menina negra, claro, e ela é muito forte. E a Flávia é porque ela é muito boa na trave. Outro jovem atleta que já se destaca no esporte é o Ryan Cainalo. Com apenas 18 anos, o surfista já acumula títulos. Eu comecei a surfar bem novo, então sempre foi muito natural para mim assim tá nas águas. E hoje em dia eu tenho um título de campeão mundial júnior, sub-18. Agora eu me tornei bicampeão sul-americano, sub-21. Ryan e outros atletas de base, todos entre 18 e 20 anos, estão em Paris para sentirem o gostinho de participar de uma edição dos Jogos
Jogos Olímpicos. Eles foram convidados pelo Comitê Olímpico Brasileiro para o programa Vivência Olímpica, que recebe investimentos do governo federal por meio da Lei das Loterias. Como explica a gerente de desenvolvimento esportivo do COB e líder do projeto, Tassiana Pinto. Toda a preparação esportiva que a gente vem fazendo, o Comitê Olímpico do Brasil vem investindo o recurso das loterias na preparação esportiva de atletas tanto jovens quanto de adultos. Todos eles também recebem o Bolsa Atleta, programa de patrocínio individual do governo federal. Para Lucas Fonseca, que pratica vela na modalidade kitesurf, esse apoio faz toda a diferença. Principalmente eu uso muito na minha alimentação e na minha estadia aqui fora, e é como se fosse realmente um salário, um pagamento pelo fato de ser um atleta estar representando o Brasil. E para apostar nesses jovens desde cedo, o governo federal lançou também este ano o programa Revelar Talentos, que vai fomentar o esporte de base em todas as regiões. O programa tem foco na especialização e aperfeiçoamento de esportistas e também da equipe técnica, como detalha a secretária nacional de Esportes de Alto Desempenho do Ministério do Esporte, Isiane Marques. O programa tem 3 eixos. O principal, claro, que visa o treinamento do atleta e dá a ele todas as condições de treinamentos para que ele possa estar apto a chegar num alto rendimento. São atletas até 21 anos que são contemplados no programa. O segundo eixo visa a participação em competições, então para que esse atleta também participe de competições nacionais e internacionais apoiados pelo programa. E o terceiro eixo é a capacitação desses profissionais que trabalham diretamente com os atletas. De acordo com o Ministério do Esporte, só este ano serão implementados 15 núcleos de várias modalidades, com um investimento de mais de 9 milhões de reais. Recursos que vão ajudar jovens atletas a garantirem o futuro do Brasil como potência do esporte mundial. Porque em 2028, se depender do esforço e da força de vontade, eles estarão brilhando em Los Angeles. Então não esqueçam esses nomes: Ryan Cainalo e Ana Luísa Salles. De Paris, na França, Jéssica Gonçalves. A bandeira tarifária de energia elétrica no mês de agosto será verde. Isso significa que as contas de luz não vão ter custo extra nesse próximo mês. De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, após a bandeira amarela em julho, causada por uma baixa expectativa de chuvas neste mês, o volume de precipitações na região sul do país contribuiu para a definição da bandeira verde em agosto. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil. Para definir qual cor da bandeira será usada, verde, amarela ou vermelha, a agência leva em consideração o custo variável da produção de energia. Nesse aspecto, são considerados a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e a necessidade de acionamento de fontes de geração mais caras, como as termoelétricas. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil. O programa Luz para Todos teve recorde de investimentos no primeiro semestre de 2024. De acordo com dados levantados pelo Ministério de Minas e Energia, já foram destinados 998 milhões na iniciativa, que tem o objetivo de levar energia elétrica a todas as famílias brasileiras. Na nova fase do programa, mais famílias estão tendo acesso à energia. Só no ano passado foram beneficiadas 64 mil famílias. O presidente Lula telefonou no início da manhã de hoje para o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. O presidente Lula reforçou que conta com a presença do primeiro-ministro na reunião do G20 no Brasil em novembro. A cúpula reúne as maiores economias do mundo. Lula também convidou o Reino Unido a aderir à iniciativa brasileira que propõe uma aliança global contra a fome e a pobreza. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria na aplicação de recursos transferidos a municípios do Amazonas para uso na área da saúde. As verbas foram enviadas por meio de emendas parlamentares em 2022.
O TCU encontrou irregularidades nos processos, como movimentação de recursos fora da conta específica do Fundo Municipal de Saúde. A fiscalização também identificou superfaturamento em licitações para a compra de bens, além de apresentação do relatório de gestão fora do prazo regular. Outra fragilidade é que a maioria das emendas não especifica onde os recursos devem ser investidos. O TCU determinou que o Ministério da Saúde elabore um plano de ação para resolver os problemas e fez recomendações para o aperfeiçoamento dos normativos. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Em palestra, presidente do STF destaca decisões que promoveram os direitos humanos no Brasil. Ministro do STJ é nomeado para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. 15 pessoas são condenadas por realizar imigração ilegal. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Em evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal fala sobre o papel do Poder Judiciário no Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu a atuação do tribunal e destacou algumas decisões. Neto Costa. Durante a palestra Pensar a Justiça na Academia Brasileira de Letras, a ABL, no Rio de Janeiro, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou decisões relacionadas às uniões homoafetivas, interrupção da gestação, demarcação de terras indígenas, sobre terceirização, reajuste no FGTS e enfrentamento ao desmatamento. O ministro lembrou que, durante a pandemia, o Supremo passou a ser alvo de ataques em razão de decisões que preservaram vidas e que, em razão de ataques extremistas, o tribunal atuou para a proteção da democracia, o que também gera críticas ao tribunal. Segundo Barroso, o STF sempre estará sujeito a queixas que são legítimas numa sociedade democrática. Ministro do STJ é nomeado para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça no Conselho Nacional de Justiça. O ministro vai exercer a função até 2026. Fátima Uchoa. O ministro Mauro Campbell Marques foi indicado para a Corregedoria Nacional pelo Pleno do STJ e teve o nome aprovado pelo Senado Federal. Também no Senado, o ministro foi sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, recebendo aprovação por unanimidade. Na sabatina, Campbell tratou de temas como o volume de processos em andamento no Judiciário, o controle disciplinar dos magistrados pelo CNJ e os limites da atuação do Conselho. A posse como Corregedor Nacional de Justiça será no dia 3 de setembro, às 10 horas da manhã, no plenário do CNJ. Técnico que iniciou auxílio doença durante aviso prévio terá contrato estendido. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula. Trabalhador da Vale demitido em 2021 pediu reintegração no emprego após o INSS aprovar o auxílio-doença até março de 2022. O técnico estava de aviso prévio até dezembro de 2021 e avaliou que a dispensa era ilegal. O pedido foi aceito pelo juízo de primeiro grau, mas o TRT da 8ª região, que abrange o Pará e o Amapá, afastou a sentença e condenou a empresa a pagar os salários até o fim da ação trabalhista. No TST, a 6ª turma manteve os salários até o término do benefício do auxílio-doença. A primeira Vara Federal de Gravataí, no Rio Grande do Sul, concedeu a remoção de um professor da Universidade Federal do Pampa, em Jaguarão, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O professor da Unipampa solicitou a remoção com o objetivo de conseguir assistência médica ao filho recém-nascido com síndrome de Down. Na ação, o servidor disse que a cidade em que está lotado não tem a assistência médica necessária. O juiz verificou que a criança precisa de atendimento contínuo em diversas áreas da saúde que, conforme declarações apresentadas no processo, o município de Jaguarão não tem condições de oferecer esses serviços. Justiça Federal condena 15 pessoas por realizar imigração ilegal para os Estados Unidos. Os valores cobrados pelos serviços variavam de 15 a 22 mil dólares. Camila Dourado.
Compostas em regra por grupos familiares, filhos, irmãos e cônjuges, as organizações foram responsáveis por viagens semanais de dezenas de pessoas para os Estados Unidos. Nas denúncias oferecidas à Justiça, o Ministério Público Federal aponta que foram cometidos os crimes de migração ilegal, envio ilegal de menor para o exterior e organização criminosa. As penas variaram de 10 a 20 anos de prisão. Os recursos serão julgados pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse rádio e TV Justiça.jus.br e ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Motoristas com 50 anos ou mais poderão ter desconto na renovação da CNH. Projeto aumenta a pena para quem produzir e disseminar fake news nas eleições. Comissão deve votar marco temporal de demarcação de terras indígenas em outubro. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça marcou para outubro a votação de uma proposta de emenda à Constituição que define um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O objetivo da PEC é resolver definitivamente essa questão, que atualmente gera discussões entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. A proposta estabelece a data de 5 de outubro de 1988 como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes. Para alguns, a data da promulgação da Constituição seria o chamado marco temporal para o reconhecimento da ocupação tradicional indígena. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, decidiu contrariamente a essa tese e entendeu que o direito indígena à demarcação é originário, portanto, anterior a qualquer marco. O Congresso Nacional aprovou, então, um projeto de lei para definir o 5 de outubro de 1988 como marco temporal. O presidente Lula vetou, mas os parlamentares derrubaram o veto. O senador doutor Irã, do Progressistas de Roraima, apresentou proposta de emenda à Constituição para não deixar margem a interpretações sobre a existência ou não de um marco temporal. A nossa preocupação é que, na vigência da lei, já se apresentaram lá 3 ações diretas de constitucionalidade, o que volta a gerar insegurança, não só para os indígenas, como para a população não indígena do nosso país, que precisa de terra para trabalhar, o agronegócio, a agricultura familiar principalmente. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, marcou para outubro a votação da PEC. Até lá, os senadores aguardam uma tentativa de entendimento em curso, patrocinada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo, em conjunto com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. E o governo sancionou a lei que cria um conselho responsável por gerir recursos do Fundo da Defensoria Pública da União. O dinheiro poderá ser usado para criar 33 novos postos da DPU no interior do país. Repórter Marcela Diniz. Previdência, Seguro-Defeso, FIES, Minha Casa Minha Vida, tráfico internacional de pessoas, mortos e desaparecidos e outras violações de direitos humanos são alguns dos casos em que atuam os defensores públicos federais. Hoje, há menos de 700 no Brasil e apenas 43% dos municípios contam com um desses profissionais. Com a sanção da lei que cria o Conselho Curador do Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública da União, a DPU poderá ampliar a sua presença no interior do país, como conta o Defensor Público Geral Federal, Leonardo Magalhães. Permitirá que a Defensoria Pública da União possa custear 33 postos no interior do país, permitindo que a Defensoria possa atuar em favor
da população. E o apoio dos senadores e senadoras e todo o Congresso Nacional foi fundamental. O projeto que deu origem à lei nasceu por iniciativa da Defensoria Pública da União e da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais. No Senado, foi aprovado em julho com o relatório do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Tenho certeza que ganha o direito do cidadão comum, principalmente aqueles mais necessitados. O Conselho Curador do Fundo será composto pelo defensor e pelo subdefensor público geral federal, pelo diretor da Escola Nacional da Defensoria Pública da União e por 3 defensores eleitos pelo Conselho Superior da DPU. O Senado analisa um projeto de lei que aumenta a punição para quem disseminar notícias falsas, conhecidas como fake news, durante as eleições. Com o avanço da inteligência artificial, essas notícias falsas têm sido elaboradas com tecnologias cada vez mais sofisticadas para parecerem reais e serem viralizadas na internet. Os detalhes com João Guilherme Bugarim. Hoje, a pena máxima de reclusão para quem espalha notícia falsa durante as eleições é de 1 ano. Um projeto do senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, aumenta a punição para até 5 anos de reclusão para quem produzir, oferecer, financiar, vender e espalhar conteúdos falsos sobre partidos ou candidatos, tanto na campanha eleitoral como nos 6 meses que antecedem as votações. A preocupação dos senadores com as fake news nas eleições aumenta na medida em que se torna cada vez mais difícil para o eleitor distinguir o que é falso do que é realidade. O uso de tecnologias de inteligência artificial abriu uma verdadeira caixa de Pandora na corrida eleitoral. A presidente da Comissão de Defesa da Democracia, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, falou sobre isso durante um debate com especialistas em junho. A inteligência artificial, nesse momento, é uma espada de Damocles sobre as nossas cabeças. É um instrumento perigoso na formação das deepfakes e também das fake news, e também de bolhas onde são capazes de separar o cidadão de seu diálogo com a sociedade aberta e também com as diferenças. Espero que o Brasil seja um exemplo no combate a crimes tão estúpidos que não matam necessariamente pessoas fisicamente, mas matam a democracia e até mesmo o processo civilizatório tal como nós conhecemos. O projeto do senador Randolfo Rodrigues aguarda distribuição para as comissões do Senado. A Comissão de Assuntos Econômicos analisa um projeto que define uma série de novas regras para a participação de profissionais da comunidade nos planos de educação das escolas. Os senadores do colegiado iniciaram a discussão da proposta, mas a votação ficou para depois do recesso parlamentar. Repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos diz que a gestão democrática na educação abrange necessariamente a participação dos profissionais da área, de estudantes e de toda a comunidade educacional. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou que a proposta traz critérios para assegurar a participação ampla da sociedade na discussão, elaboração, implementação e na avaliação de planos e políticas educacionais e projetos pedagógicos. A sua aprovação permitirá uma melhor qualificação dos processos de escolha e de supervisão dos gestores das nossas escolas e, de forma articulada, fortalece e orienta nacionalmente com maior detalhamento a regulamentação da gestão democrática a partir de diretrizes e parâmetros comuns, nacionalmente válidos, fundamentais em um sistema nacional de educação. O projeto prevê ainda a realização de conferências periódicas de educação e a manutenção de fóruns permanentes nos estados e municípios, com apoio do governo federal. E já está na Câmara dos Deputados o projeto aprovado pelo Senado que prevê descontos progressivos na renovação da carteira para motoristas com 50 anos ou mais. A repórter Marina Dantas conversou com condutores nessa faixa etária sobre a proposta e traz informações. De iniciativa do senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, o projeto que prevê desconto no preço da renovação da carteira de habilitação para os motoristas de 50 anos ou mais foi aprovado em maio pelo Senado e aguarda a decisão dos deputados federais. De acordo com o texto, condutores com idades entre 50 e 69 anos terão descontos de 50% e motoristas a partir dos 70 anos farão jus a um abatimento de 70%. Fernando Dueire lembra que a renovação da carteira acontece em períodos mais curtos, à medida em que a idade do motorista avança. Um motorista de 70 anos, por exemplo, que acabou de renovar a sua CNH, deverá fazê-lo novamente pelo menos aos 73, aos 76, aos 79 anos.
Ou seja, em 9 anos, pagará por 3 renovações, enquanto no mesmo período, um motorista ou uma motorista de 30 anos que acabou de renová-la só o fará novamente daqui a 10 anos. A jornalista Ida Nunes, de 68 anos, não dirige muito, mas tem amigos da sua idade que trabalham com carros de aplicativo. Ela acredita que o desconto na renovação da carteira é importante. Eu tenho um amigo, ele é Uber. Então, por exemplo, para ele é ótimo. Agora, se tiver um desconto, melhor ainda, entendeu? Incentiva esse pessoal a ganhar um pouco mais com esse trabalho, né? Eu acho excelente. A aposentada Melanie Lepesquer, de 67 anos, acredita que o projeto é justo e que incentiva os idosos a terem sua independência. É importante ter esse incentivo para continuarem dirigindo e permitindo, assim, sua mobilidade maior, com mais independência. Eu acho interessante esse desconto. De acordo com o autor do projeto, o senador Fernando Dueire, o Brasil possui 27 milhões de motoristas com 50 anos ou mais. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Avança na Câmara a proposta que prevê rede elétrica subterrânea em cidades históricas. Comissões debatem adicional de 5% para aposentadorias e pensões a cada 5 anos. Deputados propõem medidas para mitigar efeitos da falta de água no Norte e Nordeste. Boa noite. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, pede que o governo federal resolva definitivamente a questão da escassez de água no sertão nordestino. O deputado defende, inclusive, a implementação de sistemas de bombeamento movidos à energia solar. General Girão argumenta que o acesso à água é fundamental para dar dignidade e desenvolver o semiárido nordestino. O deputado conclui enfatizando que a região tem potencial para se tornar um grande celeiro de produção de alimentos, devido à sua infraestrutura portuária e à proximidade com mercados consumidores. Como presidente da Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido brasileiro, que é o nosso sertão, eu tenho trabalhado muito para que as águas possam chegar nos rincões mais distantes do nosso sertão. Vocês não têm ideia de quantas residências, quantos brasileiros dependem de ter água em casa e não tem, porque na torneira não chega. Então o semiárido merece ser bem tratado, sim. O homem e a mulher do sertão merecem dignidade. Paulderney Avelino, do União, manifesta sua preocupação com os impactos das mudanças climáticas no Amazonas. Ele sublinha que essas alterações têm prejudicado de diversas formas a população do estado, que sofre nos períodos de cheia e principalmente nos de estiagem. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Na cheia, alagam os rios, cobrem as poucas estradas que nós temos, mas, sobretudo, durante a estiagem, que estamos vendo com muito mais frequência agora, a grande dificuldade para que nós tenhamos não apenas Manaus, mas também o interior do estado, provido até de bens de primeira necessidade. As nossas estradas são os rios. E quando nós temos uma estiagem, a dificuldade de acesso é muito grande, sobretudo em regiões onde é de difícil acesso você chegar até numa simples canoa. Para enfrentar esses desafios, Paulderney Avelino defende a mobilização de recursos e forças políticas em todos os níveis de governo. Ele ressalta a importância de garantir infraestrutura adequada para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e proteger a população amazonense. Desenvolvimento Regional. Avança na Câmara a proposta que prevê redes elétricas subterrâneas em cidades históricas. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara avalia a obrigatoriedade de que novas redes de distribuição elétrica sejam subterrâneas em locais tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Até a última atualização do Instituto, em 2017, o Brasil registrava 88 conjuntos urbanos protegidos e 68 tombados. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, onde o relator, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, acrescentou ao texto original que a instalação das redes subterrâneas deverá ser autorizada pelo IPHAN.
A presença de postes e cabeamentos elétricos aéreos nas cidades desvaloriza o ambiente urbano, ocupam espaços nobres da cidade, causam impactos ambientais importantes, tais como os advindos da interação entre a rede elétrica e a arborização. A instalação subterrânea tende também à valorização dos espaços urbanos, especialmente do turismo, atividade importante de geração de emprego e renda no país. Sob a perspectiva econômica, o relatório indica que as instalações subterrâneas tendem a diminuir a necessidade de investimentos em manutenção e reparo nas linhas de distribuição elétrica. O projeto prevê que os custos para a substituição das redes elétricas ao ar livre por cabeamento subterrâneo serão pagos por um fundo sem cobrança de taxa extra do consumidor, como explica o relator. A solução é adequada, pois evita a oneração do consumidor, que já se encontra sobrecarregado com aumentos recorrentes na tarifa de energia elétrica. O projeto de lei que determina a instalação de redes elétricas subterrâneas em áreas urbanas tombadas pelo IPHAN não precisa de aprovação em plenário. Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, poderá seguir diretamente ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, João Gabriel Freitas. Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, é relator de projeto em tramitação na Comissão de Minas e Energia, que visa proibir concessionárias de energia de criarem subsidiárias para instalar painéis solares, impedindo a concorrência desleal dessas distribuidoras, com pequenos fornecedores de equipamentos para geração distribuída. Esse é um projeto muito importante e que acaba favorecendo toda a economia nacional, porque você diversifica o mercado. Várias empresas pequenas surgiram no Brasil inteiro, uma capilaridade imensa da energia, da geração distribuída, energia fotovoltaica. No Brasil inteiro surgiram milhares de pequenas empresas que exploram essa atividade. E de um ano para cá, depois que as concessionárias começaram a criar a sua empresa gigante e entrando nesse mercado, competindo com os pequenos e fazendo concorrência desleal, muitas empresas já fecharam. A nossa luta, resumindo aqui, é baratear a conta de luz. E aí a energia solar, a geração distribuída com capilaridade por todo o país, é uma das maneiras de baratear a conta do brasileiro, porque ninguém aguenta mais a conta de energia tão cara. Ao citar os mais de 40% de empresas mineiras de geração distribuída que fecharam devido à concorrência desleal, Lafayette de Andrada menciona o apoio de vários parlamentares para a aprovação do projeto, visando regulamentar uma situação que fere as leis de mercado e de concorrência nacionais. Previdência. Proposta prevê adicional de 5% nas aposentadorias e pensões a cada 5 anos. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações. A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que cria adicional de 5% no valor das aposentadorias e pensões a cada 5 anos. O texto já foi aprovado na Comissão de Previdência, mas ainda passa por análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Autor da proposta, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou uma tabela para mostrar que nos últimos 15 anos o salário mínimo teve reajuste muito superior à média dos benefícios previdenciários no mesmo período. O deputado argumenta que é preciso cumprir o princípio constitucional de reajuste periódico desses benefícios a fim de preservar seu valor real. Que ele tem um duplo sentido. O valor que for reajustado ao salário mínimo tem que ser repassado para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha 1,5, 2, 2,5, 3, enfim, até o teto. E prevê uma reposição de a cada 5 anos, 5%. E é justo que seja, porque quanto mais velha a pessoa fica, mais despesa ela tem e mais amparo ela vai precisar. A relatora da proposta, a deputada Clarissa Tércio, do Progressista de Pernambuco, concordou com esses argumentos. Ela só apresentou uma emenda para determinar que o montante acumulado pelos aposentados e pensionistas não ultrapasse o teto do regime geral de previdência social, que hoje equivale a R$ 7.507,49. A deputada avalia que o adicional de 5% a cada 5 anos atende às necessidades dos beneficiários, principalmente aqueles que durante todo o período de trabalho na ativa contribuíram com valores acima do piso de um salário mínimo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Economia. Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, relatora do projeto aprovado de desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia até 2027, contradiz as alegações do governo, segundo o qual não foi apresentada uma fonte de recursos, razão pela qual o Poder Executivo apresentou ao Congresso um projeto para rever a desoneração. Mas nós estamos aqui não indicando uma medida nova, nós estamos apenas prorrogando algo que já vem lá de 2011, né?
eram mais setores, foi diminuído para 17 setores, e esses 17 setores, eles já contavam com a desoneração da folha em 2021, que foi prorrogada até 2023, e agora nós estamos prorrogando até 2027. Então, no meu entendimento, não precisa indicar uma fonte de recurso, porque é uma prorrogação e não uma medida nova criada pelo Congresso Nacional. Então, essa ação do governo, ela mostra mais uma ação de desrespeito e de afronta às decisões do parlamento brasileiro, que não aceita, né, obviamente, essa desoneração e quer arrecadar de qualquer forma. De acordo com Ana Ortiz, a desoneração permite substituir a alíquota de 20% da contribuição previdenciária patronal por taxas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Em sua visão, ao reduzir os encargos trabalhistas, a medida estimula contratações formais e aumenta a competitividade das empresas. Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5.000 anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas. Transmissões ao vivo. Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br. Agricultura. Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, defende o potencial de produção agrícola das terras indígenas do estado. Para o deputado, basta que o governo federal ofereça suporte dentro dos parâmetros ambientais e também respeitando a vontade das comunidades locais. Roraima hoje tem 47% do seu território demarcado em área indígena. Eu sou totalmente contra a reversão de qualquer área indígena. O que é indígena vai continuar indígena, no meu ponto de vista. O que nós temos que dar suporte é que eles produzam arroz, o milho, o gado, tenham estrada boa, posto de saúde bom, energia e se desenvolva. Porque o que a gente quer é ver Roraima crescer, que falta só o apoio do governo federal. Gabriel Mota reafirma seu compromisso em apoiar a produção agrícola dentro das áreas indígenas de Roraima. Segundo o deputado, inúmeras regiões ainda podem se desenvolver, contribuindo para o crescimento do estado. Ciência e tecnologia. A manipulação ilegal de imagens durante a campanha eleitoral será coibida com base na legislação já existente sobre o assunto. Participantes de debate promovido na Câmara apontam que para as eleições de outubro não houve tempo suficiente para regular o uso da inteligência artificial. Vamos saber mais com a repórter Maria Neves. Como lidar com a possibilidade de falsificação de conteúdos pela inteligência artificial nas próximas eleições? Em debate na Câmara, os participantes ressaltaram que para esse ano não dá mais tempo de aprovar uma regulamentação abrangente das redes sociais e das ferramentas de inteligência artificial. Nas eleições municipais, então, a solução seria adaptar a aplicação das leis vigentes para punir comportamentos como a manipulação de sons e imagens com o intuito de prejudicar concorrentes. Para a presidente da Comissão Especial de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil, Laura Schertel, a falta de uma regulação geral das plataformas digitais deixa, sim, o Brasil vulnerável nas próximas eleições. No entanto, ela acredita que as leis em vigor podem servir como baliza para o controle da disputa. A gente está falando muito da legislação que nós precisamos construir, eu acho que essa é fundamental, mas nós precisamos também aplicar aquilo que nós já temos. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, certamente poderão e deverão nos orientar e trazer, eu diria, balizas mais concretas nesse período eleitoral, para essas eleições de agora já municipais. Dada a falta de tempo hábil para aprovar leis gerais sobre inteligência artificial e redes sociais, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade Fluminense, defende maior celeridade no julgamento das denúncias para a retirada rápida de conteúdos falsos da internet durante a campanha.
campanha. Na opinião do parlamentar, é preciso que cada unidade do Tribunal Regional Eleitoral conte com pessoal especializado para julgar rapidamente as denúncias de propaganda manipulada. É uma eleição que tem mais de 5.500 municípios. Tem município com 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, que você não tem um juiz 24 horas ali para julgar na velocidade que você precisa para tirar um conteúdo do ar. Você não pode retirar um conteúdo sem ter ali uma decisão jurídica. Então, se tem cidades com 3.000 habitantes que o juiz vai nela 2 vezes por semana, você tem provavelmente uma mudança no quadro eleitoral se esse conteúdo for difundido nas redes. A legislação eleitoral já permite isso, já identifica se o vídeo ali foi montado, a sua retirada, a velocidade de retirada desse conteúdo, que não funciona hoje no sistema brasileiro. Para o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, retirar conteúdos falsos da rede com rapidez é uma ótima solução. Ainda assim, o parlamentar também considera importante prever na legislação as responsabilidades das empresas que produzem e veiculam conteúdo na internet. Passadas as eleições, a regulação da inteligência artificial e das redes sociais se faz extremamente necessária, na opinião dos participantes do debate na Câmara. A representante da OAB, Laura Schertel, considera fundamental uma legislação que torne as regras do ambiente digital mais transparentes. Para isso, seria necessário exigir das empresas a divulgação, por exemplo, dos critérios utilizados para retirada ou promoção de conteúdos das páginas. De acordo com a advogada, a legislação da União Europeia, recentemente aprovada, proíbe as redes sociais de fazerem personalização de propaganda com base em dados sensíveis dos usuários, como opinião política, religião ou orientação sexual. A proibição não depende de consentimento. Essa medida também é considerada muito positiva pela especialista. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Política. Newton Cardoso Júnior, filiado desde jovem ao MDB e em seu 3º mandato como deputado, reforça seu compromisso com o desenvolvimento de Minas Gerais e com os mineiros e comemora o crescimento da legenda no estado. E hoje, como presidente do MDB no estado de Minas Gerais, conseguimos um cenário muito positivo para o partido. Nós conseguimos organizar as comissões provisórias e diretórios em mais de 600 cidades no estado de Minas Gerais. Isso coloca o MDB como o partido mais presente nos municípios mineiros. Isso mostra a força, a pujança do nosso partido, o MDB, por onde ele passa no estado de Minas Gerais. Na Câmara, Newton Cardoso Júnior integrou o grupo de trabalho que analisou a reforma tributária, além de ser membro titular da Comissão de Finanças e Tributação. Educação. Câmara analisa projeto que inclui mentoria profissional em programas de capacitação profissional. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes. Está em análise na Câmara projeto que inclui diretrizes de mentoria profissional em programas de educação e capacitação profissional. O projeto é do deputado Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais. Segundo explica o autor da proposta em sua justificativa, o aumento da população e as maiores exigências do mercado de trabalho tornam as condições de empregabilidade um desafio que vai além do conhecimento e da qualificação técnica. Ele acredita que também é necessário aprender como enfrentar processos seletivos de emprego mais complexos e habilidades socioemocionais para trabalhos cada vez mais colaborativos. Na opinião de Gilberto Abramo, hoje o trabalho é muito dinâmico e, para obter sucesso, os jovens precisam não só de conhecimento técnico, mas também de habilidades sociais e emocionais. A ideia é fazer alterações nas leis existentes para garantir que os estudantes não só aprendam a teoria, mas também recebam orientação prática de profissionais experientes em suas áreas. Entendemos que conseguir um emprego vai além das habilidades técnicas, incluindo entrevistas, networking e comunicação. Por isso, a mentoria profissional é essencial para fortalecer esses aspectos e facilitar
a entrada no mercado de trabalho. O projeto muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também a Lei do Cine, Sistema Nacional de Emprego. Segundo a proposta, programas tradicionais de educação profissional e os serviços do Cine teriam que incluir mentorias profissionais para os jovens se capacitarem ou desempregados poderem receber orientações de profissionais mais experientes em suas áreas de interesse, como habilidades de comunicação, estratégias para um plano de carreira e conhecimento de técnicas de entrevistas de emprego. E esse tipo de serviço precisaria ter fácil acesso. O projeto está na Comissão de Educação e precisa passar também pelas comissões de Trabalho, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, se opõe à aplicação da linguagem neutra nas escolas, argumentando que a iniciativa prejudica o aprendizado e confunde as crianças e os adolescentes. Para o deputado, é preciso focar no ensino correto do português e deixar de lado ideologias que, segundo ele, prejudicam a qualidade da educação. Essa questão da linguagem neutra é um absurdo. Nós não podemos admitir esse tipo de ideologia dentro da nossa sala de aula. As escolas elas foram feitas para nossas crianças, nossos filhos poder ir lá estudar, aprender português, matemática, praticar educação física. Então essa linguagem neutra, entrando nas escolas, ela vai confundir totalmente a cabecinha das nossas crianças. Então nós temos essa responsabilidade, nós somos totalmente contra esse tipo de linguagem dentro da sala de aula. Maurício do Vôlei também critica o sistema educacional, mencionando a falta de respeito dos alunos pelos professores e a interferência dos pais quando os filhos recebem notas baixas. O deputado sugere uma abordagem mais rigorosa para melhorar a educação no Brasil. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Tércia Guimarães e Márcio Aquilissardi. Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui. Rádio Ubuntu.